terrível está por vir. Não consigo entender. Boa noite, boa tarde e bom dia. Falei até invertido hoje. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Os Entusiastas. E hoje vamos falar um assunto bem interessante, assunto que muitos têm medo, muitos evitam, porque gera aquela aflição, será que existe, será que não existe, será que é isso mesmo? Mas na minha igreja ninguém falou sobre isso, Silvio. Acho que vocês estão viajando na maionese. Então nós vamos falar hoje sobre universos paralelos, vamos falar hoje sobre multiversos. Existe, não existe, aquelas sensações que você tem, será que dá para explicar, será que não dá, é física quântica, não é outro mundo, não é? Então não deixe de nos seguir, dar o seu like e ver por que o universo paralelo é uma possibilidade muito real, tá bom? Vamos chamar para isso o nosso amigo Rogério, direto de Fortaleza, Ceará, para falar para nós o que ele acha desse assunto do dia de hoje aí. Seja bem-vindo, Marcelo. Ô, Rogério, desculpa. Beleza, pessoal. Vou seguindo aqui a regra do Silvio e não colocar na sequência boa tarde, boa noite e bom dia. Cara, isso aí para mim é um assunto na qual eu tenho muita curiosidade e há quem diga que nesse mundo que nós vivemos não existe coincidência. Então, nessa conversa de falar, eu vi tal coisa, eu estava falando sobre você e você apareceu, estava pensando em você, eu pensei em tal assunto e aconteceu. Dizem que não é coincidência, dizem que nós somos interligados. E aí esse assunto hoje tem muita coisa para se falar. E temos muito o que debater, sim, é muito interessante. Eu mesmo, vira e mexe, me pego nessa situação de estar focado em alguma coisa e, de repente, naquele dia, tudo começa a acontecer. Então, vamos aí discorrer o assunto e chamar o Marcelo, né? Que esse, sim, é o fera do assunto. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, ou boa tarde, né? Ou bom dia. Cara pálida. Aqui no caso é boa tarde, né? Então, pode falar, Roger. Que pergunta que você ia me fazer? Você fez assim com a mão high, eu fui contar se tinha 5 ou 6 dedos, mas tem 5. A gente pode fazer assim, né? Vida longa e próspera, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do Turcomenistão querido, Azerbaijão, Quirguistão, né? Estamos aí mais uma live e como meus parceiros, a gente está falando de vôlei, parceiro, vai ficar meio estranho. Como meus amigos disseram, hoje vamos falar sobre esse tema curioso, né? A gente tivemos 2 lives desse tema, mas era a gente falou sobre isso tudo ser uma simulação, na verdade. E hoje a gente vai falar sobre multiverso, nós vamos falar sobre universos paralelos. Realmente, como o Silvio falou, a física quântica aí, realmente alguns cientistas acreditam nisso. É uma criança com muito, que também acredita. O senhor Elon Musk acha que tudo isso é uma simulação. E esse sem vergonha acredita tanto que é uma simulação que é o homem mais rico do mundo. Mas vamos lá. Hoje aqui a nossa ideia a gente não vai dar uma aula chata de física, porque a aula chata de física vai vir quando a gente falar sobre o universo holográfico. Mas isso vai ser só um vídeo, porque senão ninguém vai assistir esse vídeo aqui. Hoje a nossa ideia é bugar a mente de vocês. Mas antes de fazer isso, né, de questionar tudo isso, se isso é verdade ou não, se é uma simulação ou não, a gente vai também, hoje o Silvio vai explicar para vocês a teoria do e se, né? E se, né? E se minha mãe tivesse bigode, era meu pai, não era minha mãe? É muito além disso. A nossa premissa aqui é simples. A gente vai explicar a teoria de interpretação de muitos mundos de Hugh Everett.
Ele foi um físico, matemático americano brilhante, uma mente assim incrível. Morreu, infelizmente, muito cedo, porque, como estudava isso, gostava bastante de um goró e deixou a vida aqui, este plano, ou não, né, dependendo do que a gente acreditar. Ele deixou o mundo aos 51 anos de idade, ou seja, o cara era muito novo, né? E a premissa dele é simples. Toda vez que você vai tomar uma decisão, o universo se divide. E olha como é que a gente vai abrir, assim, expandir. Porque quantas decisões você não toma durante o dia, né? Aquela pequena decisão, aquela fraçãozinha de segundo que você decidiu entre A e B, com certeza, aquilo pode ter mudado sua vida. Ou não. Ou aquilo pode estar escrito. E a gente vai debater sobre isso hoje. Então, se você escolheu tomar um café em vez de chá hoje de manhã, existe uma realidade paralela novinha em folha, onde foi que você escolheu a do chá. Então, seria uma nova realidade a do chá. Isso significa que existe um universo onde você é bilionário? Onde os dinossauros não foram extintos? E deve existir também um universo onde você tomou uma decisão terrível e arruinou tudo. Não é mesmo, Roger? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, seguindo então a tua linha aqui de raciocínio, né? E a quem nos escuta. Então, nós podemos então acreditar que nesse planeta, nesse mundo, pode haver versões bilionárias da gente, pode haver versões milionárias. Já que você está falando isso, tudo é possível, né? Uhum. A pergunta fica, por que eu optei pela versão pobre? O que foi que eu fiz? Se tem essa versão bilionária, a versão milionária, por que eu fiz essa escolha de não ser um deles? Né? Isso é um questionamento que a gente pode fazer e a gente pode colocar isso aqui para perguntar para quem nos assiste se vocês acreditam que há versões nossas em situações diferentes, né? Acho que seria legal cada um vir aqui e comentar. E há uma história que eu sempre ouvia que era o seguinte, que era de que existem 7 pessoas iguais no mundo. Alguém já ouviu isso também? Por exemplo, existem 7 versões do Silvio, 7 do Marcelo, 7 versões minhas no mundo. E você vai ver que e quando eu falo versões, são versões mesmo, de idênticas, assim, muito parecidas, né? E como o mundo é muito grande, nós somos atualmente em 8 bilhões de pessoas, muito grande e tal, cada um ali em um continente, muito distantes, mas que essas pessoas vivem em algum momento, elas estão vivendo realmente todas na mesma época, né? Então, pode ser que uma versão sua vá de arrasta antes, ou vá de arrasta depois, enfim, mas que há um período que essas 7 pessoas idênticas estão vivendo simultaneamente nesse nosso universo. E eu queria ouvir de vocês, Silvio, Marcelo, o que vocês acham dessa possibilidade? Fala, Silvio, pode mandar você. Bom, se existem várias versões, isso significa que o que um membro desse grupo sempre fala é uma realidade total. Então, o Marcelo tem uma outra versão no Turcomenistão. Tem um laço mental, espiritual e outros aos com esses outros seres aí de Marcelo. Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta do Rogério, sim, existe um Silvio bilionário, existe um Silvio pobríssimo, falando de recursos financeiros, existe um Silvio intermediário, existe outro Silvio tal, eu super acredito nisso, né? Eu acho sim que existem outras versões nossas aí por aí. Nós vamos falar ao longo desse programa, mas eu super acredito nisso. Vamos lá, Marcelo. Cara, é uma teoria interessante essa do Everett, né? Que toda vez que você faz uma escolha, um novo universo se divide, né? Então imagina quantas escolhas você não faz no dia. Você acorda, vai fazer, né, ali
toda a sua higiene e tal. Aí você já começa, talvez, pela primeira escolha: que roupa vou usar? Você sai de casa, que caminho que eu vou tomar? Então é interessante se ele estiver certo, existe uma infinidade de mundos, né? E a gente vai falar isso ao longo da live, universos que vão sendo criados, é como se fosse um videogame, né? Você está jogando Mario lá, você entra na porta A ou na porta B, no tubinho, ou segue reto. Então é interessante essa teoria dele. E ele foi um cara que dedicou a curta vida dele a esse estudo, né? Então é algo assim incrível, né? Porque talvez a gente tome mais de 200 decisões durante o dia, talvez, né? Porque são Acho, desde as mais simples, eu se acho que bobear mais. por dia, se você pensar. Se bobear é mais mesmo. É, E eu porque, sei, ó, é uma coisa. você está falando agora, eu interrompo o Marcelo ou não? É uma decisão. Exatamente. É, Eu fico quieto, é uma outra decisão. Então, você vê, acho que são milhares, cara, milhares mesmo. é interessante. Por exemplo, eu poderia ter lembrado o que eu ia falar, que você me interrompeu, eu não lembro mais, esqueci, né? Não, isso é uma brincadeira, eu não estou falando que é verdade, não. Porque realmente, e talvez o que eu falasse, o que eu disse que esqueci, poderia influenciar alguém que está ouvindo aí. É muito maluco essa teoria do Everett. E, e aí é uma teia, né, Marcelo? Porque se você fala e influenciou alguém, ela pode tomar uma outra decisão que vai para a esquerda e para a direita, por exemplo. Sei lá. Exatamente. A gente Uma vai criando uma infinidade de universos ao longo do dia. implicações, né? Exatamente, exatamente. De universos paralelos, né? Isso aí é uma teoria que ela. E aproveitando, então você acha, Marcelo, que é uma possibilidade grandiosa ou não? Eu acho que sim, eu acho que. Porque a gente não pode descartar nada, né? Se você perguntar para mim, eu ainda acredito que isso aqui é uma vida única que a gente vai viver do pó ao pó, vai viver, vai Então, morrer e é do pó ao pó. Mas, Marcelo, sem dúvida nenhuma, com essa nossa jornada que a gente está passando aí, você abre a porta para o conhecimento e abre a porta para acreditar em outras teorias, né? E essa é uma teoria que tem muito embasamento, por mais louca que ela possa parecer. então, por exemplo, o Marcelo lá atrás tomou a decisão de voltar a morar nos Estados Unidos. Isso foi uma decisão, você podia ter continuado no Brasil. Se você Poderia. tivesse no Brasil, como você estaria? Melhor, pior, mais ou menos a mesma coisa? Mais feliz, menos feliz? Não Sim, dá para saber, mas você com certeza já pensou na sua mente, nos seus sonhos aí, quando você está ali quieto, só introspectivo. Se eu tivesse ficado, sim, isso daqui é melhor, mas isso daqui talvez não tivesse melhor. Com certeza você já fez essa elucubração na sua mente aí. sim. E o mais louco é que pode haver uma versão minha que está no Brasil hoje, né? É muito interessante isso. Pode ter uma versão minha que ficou na China, nos negócios da China, né? Pode ter uma versão minha que pode estar em outro lugar, pode ter versão que está morta. É muito interessante isso. Super acredito nisso, cara. Eu já tive três momentos na minha vida, dois bem fortes, que dizem que o gato tem 7 vidas, né? Eu até brinco com a minha esposa, com o meu familiar, falo assim, eu já foi 3, eu acho, da minha parte aí. Eu tenho umas A 4 aí. minha já foi. A minha foi duas. Então, e eu acho, duas com certeza, assim, que eu lembro assim explicitamente. Foram ainda até questões com água aí, de eu quase morrer afogado 2 vezes. E aí eu fico pensando, tá, e se aquele Silvio se foi? Esse ficou? E se teve um outro que nem tomou a decisão de ir? Entendeu? É muita variável, né? E aí dentro disso vem o negócio do e se, né? Vamos falar da teoria do Uhum. e se. Então, basicamente a mesma ideia do matemático aí, o Everett, né? Nenhuma possibilidade é desperdiçada pelo nosso universo. Tudo coexiste ao mesmo tempo. Então, sempre que existe uma escolha, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, gera um resultado, certo? Então, quando eu deixei de ir para a direita e fui para a esquerda, eu gerei um caminho que é o que eu estou agora, por exemplo. E essa direita gerou um outro caminho que pode ser, essa é uma questão minha, que pode ser que lá na frente eles se encontrem de novo. E aí você tem uma outra decisão, esquerda, direita ou centro, por exemplo, né?
para falar até falar um pouco do que está acontecendo na nossa política mundial aí, né? As pessoas bipolares, né? Você só consegue ver um lado, não consegue ver que o outro lado tem sempre algumas coisas interessantes que pode se aprender, né? Então, eu acho isso. Então, se hoje de manhã, por exemplo, o Marcelo pensou em vestir uma camisa branca ao invés de uma preta, ele tomou um caminho. Foi para um lado, né? Então, existe um outro Marcelo que tomou a decisão de colocar uma camisa clara? Eu acho que existe, né? Então, se na teoria do EC podemos explicar algumas coisas, né? A gente falou muito de simulação. A simulação, se a gente vive uma realidade simulada, a teoria do IC seria a árvore de diálogos? É aí que eu interajo com tudo, com as pessoas? Ou existem múltiplos finais, como num videogame, quando a gente faz o RPG, a gente joga RPG, para quem sabe, né? Você escolhe um caminho e o outro, seu coleguinha do lado, pode escolher outro caminho. O sistema processa todas essas rotas possíveis simultaneamente, se for a simulação? Então, Ou a mas aí, gente... Oi? mas aí, se o sistema, como você acabou de falar, se ele pode simular ou calcular todas as rotas, então a gente tem que trazer isso para exatas. A gente está entrando já na física quântica, então. Então, mas a gente já não disse nas nossas outras programas, nos últimos dois, que talvez o arquiteto, o matemático que construiu tudo isso, ele ou um conjunto de seres que construiu tudo isso, não fez isso ou de Deus. forma, né? Deus, ou como os maçons gostam de falar, Gadu, né? Grande arquiteto do universo, talvez toda essa matemática toda não seja essa engenhosidade. E aí a gente fala, nós temos esse canal aqui por causa de uma coisa que nós três sempre achamos que é real, seres de outros planetas, de outros órgãos, e seres de outras dimensões. E esses seres, esses alienígenas, extraterrestres, as suas naves espaciais, OVNIs, UFOs, UAPs, tudo junto misturado, eles têm mesmo espaço ou foi a gente, porque a gente gosta, eu, Marcelo e Rogério, que a gente está criando essa possibilidade de que existem esses seres? Será que para um outro ser que habita o planeta Terra, isso daí tudo falácia, não existe coisa nenhuma? Entendeu? É uma coisa que a gente tem que se pensar. Ah, não, mas se Deus criou o mundo, não é possível que ele só criou o planeta Terra. A gente estava até conversando agora aqui, antes de entrar na live, que tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Aí eu falei, qualquer pessoa ou tem a visão turva enganada, ou a programação está nos enganando. Porque se pega um avião que voa numa altitude lá de 10, 11 mil metros, você consegue ver, em muitos momentos, a curvatura da Terra. E a pessoa fala que isso daqui é plano, que chega lá, cai. Cai para onde, meu amigo? Cai para o outro lado do corpo, sabe? Então, assim, são coisas que falam, pô, você está questionando o que você está vendo, mas será que a minha visão está deturpada? E de todo mundo? Ou a gente está certo mesmo, né? Então, a teoria do IC tem a ver com isso. Se vai para lá, se vai para cá. Se vai para lá, existe esse outro caminho pavimentado, esses caminhos se cruzam lá na frente. O que você acha, Rogério Claro? Eu acho que se for pegar pelo meu ceticismo, eu diria que não. Eu digo que o si na vida não é uma opção. Como diz bem Marcelo, se mamãe tivesse bigode, seria seu pai, né, Marcelo? Então, eu acho que o si, ele é muito mais um ponto de reflexão nossa, algum tipo de arrependimento ou alguma visão que você teria de uma outra possibilidade na qual você não escolheu. Eu vejo muito essa questão do... algo que a gente aplica aqui meio que diariamente na nossa vida, todos os dias. Poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ligado para aquela pessoa antes, se eu tivesse comprado, vamos falar aqui de ações, mercado financeiro, se eu tivesse comprado tal ações, hoje eu estaria ganhando mais dinheiro. Se eu tivesse comprado, no caso meu agora, se eu tivesse comprado Bitcoin há 10 anos atrás, eu tive essa oferta, eu não comprei porque eu não acreditei, hoje eu seria uma pessoa com outra condição. Então, o si ele é mais uma questão muito mais filosófica, que está muito anexado à nossa possibilidade de arrependimento, né? Não vejo isso muito ligado, não vejo até pela minha limitação ou pela nossa limitação. Quando a gente vai falar de semântica, quando a gente vai falar de física quântica, a gente já está entrando num universo maravilhoso ele é um universo cheio de grandes possibilidades. Quando eu vou falar de universo paralelo, então eu falo, o meu si aqui, ele não aconteceu.
ele foi realizado neste universo, nesse paralelo à minha vida. O si meu aqui, o outro possível Rogério, ele não optou por esse si, ele fez aquilo que eu achei que deveria ter feito e não fiz. Então, é bastante complexo, e até agora nós estamos completamente chapéus de alumínio. É uma coisa bem interessante. Nós estamos aqui presos num si que é difícil até de tentar explicar. Mas, Você acha? Rogério, antes de Ui. passar a palavra para o Marcelo, Claro, claro. ele pode já responder até em cima dessa provocação que eu vou fazer. E o e se, eu vou falar 2 momentos da história do mundo que, se tivessem sido diferentes, como é que será que a gente estaria? Momento 1, e se Jesus, na hora da crucificação, decidisse simplesmente fazer e não deixasse o cara bater o prego na mão dele? Como seria o mundo? Então, o Marcelo vai responder essa parte. Segundo, Marcelo, e se os americanos não tivessem jogado 2 bombas atômicas no Japão, que é o único país que jogou bomba atômica? É o único. Tem um monte de país aí que, teoricamente, tem um monte de arsenal de bomba atômica, ficam fazendo um outro testezinho aqui e acolá, muito menos do que já foi feito no passado, mas só teve um país, que é o xerifão, o bonzão da vez aí, que jogou bomba atômica. E se eles não tivessem jogado, como teria sido? Essas perguntas são boas, né? Porque essa teoria do IC é bem interessante, é bem ampla, né? Eu vou até complementar o que você falou. E se o Irã tivesse feito um teste nuclear há um ano atrás, será que ele teria sido atacado hoje? Acho que não. Vamos lá, respondendo primeiro de Jesus. Acho que se Jesus tivesse feito e não fosse crucificado, eu acho que muito dificilmente teríamos outras religiões né, na Terra, né? Porque acho que seria uma explicação, assim, que seria um fenômeno tão... Talvez tivesse nenhuma. Talvez hoje, e talvez ele não tivesse sido crucificado, estaria até hoje aí andando entre a gente, e a gente não veria um monte de gente aí. A gente hoje... Só fazer uma colocação aqui para o Marcelo, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, a gente tem vários tipos de forma de crença, né, através de religiões no mundo, e eu vejo isso muito aqui acontecer no Brasil, especificamente os pentecostais, os evangélicos. Nada contra vocês, viu, pessoal? Mas assim, eles não leem a Bíblia, não sabem interpretar e seguem o que alguém acha que é mais esperto que eles fala. Por exemplo, tem uma passagem bem interessante no livro mais antigo, dito mais antigo do mundo, que é a Bíblia, que Jesus, quando vem, os judeus, os israelitas, querem que ele faça como Davi fez, empunhe a espada e os liberte do domínio, na época em si, do Império Romano. E ele fala, não, eu vim justamente não fazer isso, eu vim pregar o amor. E aí? Aí o cara falou, então você não é o escolhido. Não, e detalhe, foi Jesus só pregou 2 coisas, né? O amor e o perdão. E é o que eu ia falar. Se Jesus estivesse aqui até hoje, com certeza ele não andaria aonde mais, né, pregam o nome dele, porque eu acho que, infelizmente, há muitas igrejas aí no Brasil, elas, inclusive aqui nos Estados Unidos também, elas estão muito distantes do que Jesus Cristo pregou, que é o amor e o perdão. A segunda era sobre a bomba atômica, né? Cara, quando você falou de bomba atômica, eu acho que os Estados Unidos e o Japão estavam muito fragilizados na guerra, ele ia acabar cedendo, né, uma hora ou outra. Eu acho que aquilo ali foi muito mais uma amostra de poder, né, para outras nações, não só para o Japão. Mas, cara, eu pensei numa outra coisa, Silvio. E se os nazistas tivessem ganho a guerra, cara? O que você acha, Rogério? Se hoje nós tivéssemos aí né, o terceiro Reich, o Reich de 1000 anos prevalecendo, né? E detalhe, né? Quando a gente fala de arianos, isso tem muito a ver com o Irã. E depois, na próxima live, a gente vai explicar sobre isso. O que você acha, Rogério? Se o Hitler tivesse ganho, cara, aí como a gente seria hoje aqui? Ou não seria, né? Eu penso da seguinte forma, se... Agora é o se, nós estamos usando o se aqui de forma escandalosa. Sim, claro. Afinal, é a teoria do si. Teoria do si. Então, eu digo o seguinte, se com Hitler sendo derrotado, né, os nazistas sendo derrotados, sobre o grande projeto de uma raça pura, de uma raça ariana,
Na verdade, o Hitler ele só pensava na Europa, tá? A pessoa fala, mas e o mundo? Não, o dele era a Europa. Ele entendia a Europa ali como o velho mundo e que ali deveria ser um lugar da raça pura, da raça branca, da raça ariana. Se ele, mesmo sendo derrotado por pessoas tão brancas quanto que foram os russos, né? Os soviéticos, se ele mesmo derrotado, hoje ele tem no mundo um monte de gente aí, de seguidores, de apoiadores, de pessoas ali que seguem essa filosofia. Isso ele derrotado, imagina se tivesse saído vencedor. Esse mundo estaria numa situação bastante complicada e a África, né, o continente africano, então, estaria numa situação deplorável e todos aqueles que não fossem identificados como uma pele clara, de raça pura, ariana, de uma certa determinada origem, estariam aí sendo subjugados. Acho que já teria exterminado essas pessoas. Todos eles já teriam... Eu acho que exterminado não, porque o mundo foi muito grande e a guerra foi lá na Europa. Ele teria muita dificuldade em seguir com isso. Embora essa máquina dele de guerra poderia atravessar ali oceanos, mas iria achar uma resistência, como sempre, ali na Ásia, ali na China, até a América do Sul. A gente, infelizmente, pelo menos culturalmente, a gente não oferece resistência a nada e a ninguém. É impressionante. Mas mesmo sendo derrotados, o que não falta são apoiadores e pessoas. Nós temos aqui no Brasil células, né, vamos falar aqui, mesmo que tenha cortado e depois células nazistas no Brasil, o que é assustador em um país sul-americano, né, miscigenado, um país tropical, miscigenado, historicamente miscigenado, com forte influência dos negros, e no Brasil ter células nazistas. E o que me deixou indignado, claro que a maioria dessas células estão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas o que me deixou indignado, um dia lendo uma reportagem e descobri uma célula nazista na Bahia. Aí eu falei, acabou. Porque o que um baiano, com todo respeito aos meus amigos baianos, na qual eu gosto muito, eu adoro a Bahia, como é que pode ter uma célula nazista na Bahia? Me diga como, gente. Me diga. E você vê foi feita essa reportagem, mostra essa célula e mostra a foto do pessoal. Eu, perto deles, eu sou branquíssimo, eu sou moreno. Todos eles, a maioria são negros, assim, praticamente negros. Não, morenos. é absurdo. Aí eu fico pensando assim, olha, eu não consigo, eu acho... Isso só me vem a ignorância, Rogério. Isso só é ignorância mesmo de... Olha, mas é uma pessoa ignorante. Quando ela acontece no Sul, o que já é uma ignorância, uma estupidez, uma arrogância absurda, uma falta de humanismo assim, gritante, eu ainda fico quieto, porque gente idiota é gente idiota, cara. Eles não têm culpa, eles simplesmente são idiotas e pronto, são imbecis e pronto. Então eles acham que nós temos a influência italiana, a influência alemã, a influência espanhola aqui e tal, e eles se acham, e ainda se julgam nórdicos, como se esses países que eu citei fossem países nórdicos, que não são. Então ainda fico quieto, eu falo, tá bom, ele acha que deixa ele pensar. Mas agora, quando eu vejo isso acontecendo pro lado de cá, pelo meu amado Nordeste, assim, e aí eu já começo a ver que a gente está vivendo num mundo extremamente contaminado e que às vezes falta até força para discutir, para rebater, porque é de uma ignorância muito grande. Mas respondendo a pergunta, para a gente não fugir do assunto, se ele tivesse vencido, o mundo certamente, pelo menos na minha opinião, estaria muito pior. E quando eu falei não se assustem, o projeto do senhor Cor de Abóbora, ele é claramente, ele nunca disfarçou isso, alinhado a esse tipo de pensamento, a essa linha meio de supremacistas. Então, talvez não seja no mesmo teor ali, né, na mesma quantidade do senhor Bigodinho,
Mas o senhor Cenoura e Bronze, ele tem ali as suas simpatias por esse tipo de coisa e não me assusta nesse projeto, nessa doutrina Monroe, algo, em algum momento, aparecer algo muito parecido, sabe? Vamos aqui, vamos subjugar as outras raças e vamos criar aqui uma raça única. Ô Rogério e Marcelo, eu tenho só um pequeno adendo para falar desse comentário seu, Rogério, do senhor Cenoura e Bronze. Eu acho que é diferente do senhor Bigodinho Curtinho. Por quê? Porque naquela época eu acho que era muito mais uma coisa do senhor Bigodinho, um ideal dele. Ele subjugou todos à sua volta para fazer o que ele achava que era certo. No caso do Cenoura e Bronze, tem pessoas bancando ele. Sim. Bancando, não estou falando de dinheiro só, bancando de ideologia, de forma de pensar tal. Eu acho que o Bigodinho, eu acho que ele era meio que quase um caso isolado. É óbvio que tinha simpatizantes como tudo, mas eu acho que eu acho que os momentos são diferentes. E aproveitando isso, eu pergunto para vocês: se o mundo é uma simulação, se existem universos paralelos, se existe multiverso, se a gente escolheu o caminho da esquerda e da direita, ou do meio, ou de baixo ou de cima, certo? A gente fez a alternativa. E se essas pessoas que estão aqui no planetinha azul, no planeta azul, planetinha não, no planeta azul, foram colocadas para aquelas pessoas que conseguem discernir um pouco mais de situações, e eu vou colocar nós nessa causa, pudessem conseguir ver o exemplo e falar, isso é que não é legal. E se eles estão aqui como coadjuvantes nossos? Eu já pensei nisso muitas vezes. Isso a gente já falou na simulação, né? Então tudo isso que na simulação não é por causa que tá certo ou errado. Assim, eu conheço pessoas negras que são praticamente brancos, só que tá com a pele escura. Branco do ponto de vista de preconceito, de diferenciação, de se achar que é melhor, tal, de defender pautas que não fazem sentido para a origem dele como etnia, entendeu? E aí você fala assim, uai, o que está acontecendo? Por que é? Entendeu? Então, assim, eu fico pensando nisso. E se todo o meio, sei lá, a gente tem 8 bilhões de pessoas, na realidade só tenha 500 mil pessoas, o resto é tudo coadjuvante, para fazer a história sustentar. Sei lá, não sei se é essa proporção de número necessariamente, tá? Mas assim, e eu não estou dizendo que eu e vocês somos privilegiados e aqueles que estão nos assistindo até nesse momento, aos 33 minutos de programa aqui. Porque assim, quantos vocês acham que vão assistir o nosso programa até o final? Dos nossos 16 mil inscritos. Entendeu? Pô. Entendeu? Aí a gente tem que ficar fazendo o corte pro cara assistir ali, né? Passando ali. Ah, que legal, eles falaram sobre e se o Bigodinho lá tivesse prevalecido. Aí o cara vai assistir esse corte. Mas o conteúdo que chegou ao Bigodinho, ele nem sabe o que aconteceu. Exatamente. A gente falou sobre si, né, em conceitos históricos, né? Mas vamos ser agora um pouco mais assim pro pessoal, né? Vamos lá no seu âmago. Cara, e se, no caso a vida pessoal de vocês, né? Vocês dois são casados, né? E se, cara, vocês não tivessem conhecido a esposa de vocês? Porque eu acredito que vocês conheceram a esposa de vocês em algum momento, foi algum... Eu acredito nisso, né? Eu estive presente no casamento do Rogério, uma das melhores cerimônias que eu fui na minha vida. Mas ainda não foi... É uma história... Dava uma live, mas tudo bem. Mas eu não... Apesar de conhecer o Rogério há 20 anos, eu não sei qual foi aquele ponto que ele conheceu a Aline. Por exemplo, hoje o Rogério tem 3 filhos, né? O Silvio tem 2. Né? A esposa do Silvio é chefe de cozinha. E se ela não fosse chefe de cozinha? Mas vamos se ater só numa pergunta para vocês conhecerem a esposa dele. Vou começar com você, Rogério. Você conheceu a Aline em que momento? Foi uma coisa que passou, vocês se viram, não, eram amigos em comum? Porque você já imaginou que pode ter tido algum momentozinho ali que aquela, né, oportunidade para você e desgraça para a Aline aconteceu. Né? Então, verdade. Eu acho que todo mundo pensa isso, Marcelo. Toda pessoa casada, tanto o homem como a mulher, todo mundo pensa da seguinte forma: como seria eu hoje se não tivesse casado com a minha esposa?
ela deve pensar a mesma coisa de mim, ou como seria eu hoje solteiro também. A gente está sempre pensando nessas. A gente está tentando. Eu acho que é engraçado falar do universo paralelo. A gente está sempre tentando criar esses universos paralelos. Que quando eu falo, como seria se eu hoje fosse, não tivesse casado e não tivesse filhos? Então seria um outro Rogério, uma Se outra tivesse história, cabelo, uma né? outra. Um Assim, cabelo, por exemplo, uma outra dinâmica, e eu é um Rogério paralelo, porque ele é um e se, é uma possibilidade. Então eu me questiono várias vezes assim, como por que, que eu fiz tal escolha, ou por que, que eu não fiz aquilo. Mas eu acho que a grande sacada da vida, a grande sabedoria da vida é exatamente isso. Ela está muito ligada ao livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio acho que é fundamental. E a vida não te permite, muitas vezes, que você fique no e se, porque o e se é sempre uma possibilidade, né? É algo que você pode ser uma criação sua. E se eu, como o Silvio brincou, e se eu tivesse cabelo, estaria aqui agora arrumando, aqui fazendo um negócio bacana. Então, são sempre possibilidades. E a vida, ela é um pouco cruel nesse sentido, que ela não te dá essas chances do e se, né? Ele vai ser sempre algo retórico. O e se nunca será algo concreto, e sim algo retórico. Nada, não mais do que o nosso imaginário, não mais do que uma possibilidade que não foi optada, que não foi escolhida. Mas o e se existe porque nós queremos que ele exista, a gente insiste em falar que nós criamos esses mundos de possibilidades. Mas você chegou. Você deu uma, né, você deu uma desviada aí na pergunta, mas tudo bem. Mas me fala uma coisa. Pelo que eu me lembre, você conheceu ali no Ceará, depois foi para São Paulo, se separou dela, não foi? Ou não? Você Foi continuava junto, eu não lembro. Corinthians jogou ontem 1-1 com o Santos, não foi um jogaço com o Santos? Ai, Marcelão, você é a figura. Sim, eu e a Aline, inclusive, quando eu fui morar em São Paulo, eu trabalhei com você lá na loja, e ali eu estava um rapaz, um latino-americano, solteiro, sem rumo, acabado de Cara, sair de um relacionamento longo. que loucura, hein? Então você só voltou com ela porque você foi para o Ceará? Voltou para Ela veio, Fortaleza? ela que veio. Ah, Aí é verdade. Você ela jogou no encontrou. calor, eu tenho que fazer não sei o quê, vou ficar na casa de uma prima minha. Tirar uma Xerox. Eu tenho que tirar Aí Xerox aí em São Paulo, que a Xerox aqui é 3 centavos, em São Paulo é 2. Eu preciso tirar aí 4 milhões de Xerox, é mais barato. eu falei para ela assim, então, vou te buscar no aeroporto, deixa você na sua prima. Aí veio com o papinho, não, minha prima assim, não, dorme em casa então esses dias aí, e lá se vão 20 anos. Mas enfim, E 3 filhos. E 3 filhos. esses são os da vida, né? Esses aí que eu falo, são as possibilidades, essas que se concretizam, e os demais são aí é muito semântico essa nossa história, assim, nessa nossa conversa. Porque esse universo, quem disse que o universo que o Silvio está imaginando agora, quem sou eu para falar que não, o Silvio ele tá viajando, ele está criando. Uma coisa que eu sempre falo muito isso, né? Aquelas pessoas que nós julgamos como pessoas doidas, você acha que palavra pesada, maluca, você acha pesado isso daí. Mas essas pessoas, você fala, nossa, o cara tá muito fora de si, ele não fala com ninguém, ele é introspectivo, ele é isso, aquilo, outro. Cara, essas pessoas, às vezes, elas estão vivendo ali na cabeça dela uns mundos assim que para mim, pode até não fazer sentido, mas como é que eu posso dizer para ela que aquilo que ela está imaginando não é uma verdade? Aquilo ali é a verdade dela, é o si dela, é o e si dela. Então, semana. Vamos botar agora. E qual é o nome da sua esposa, Silvio? Você tá mutado, hein? Como é que é o nome da sua esposa? Graziela. Então, eu vou te poupar da Graziella, aí eu vou melhorar para você. Você não estudou a área de saúde, né? Sua formação não tem nada a ver com saúde, ou tem? Não, eu fiz no ensino médio técnico eletrônico e depois eu fiz engenharia eletrônica. E aí, de pós, eu fiz especialização em marketing de vendas e fiz um curso de especialização na USP de confiabilidade de produtos e sistemas, mas a saúde ela veio por causa da eletrônica. E aí, que loucura, né? Desde 95. Mas assim, dentro desse cenário dessas possibilidades,
Eu tenho uma que eu posso contar aqui, que posso contar também da minha esposa, mas eu vou contar uma até para ficar diferente da do Rogério, que ele falou do relacionamento pessoal. Quando eu tinha 26 anos, 26 anos, 25, quase 26. Eu faço aniversário em março, isso foi em janeiro desse mesmo ano. Eu fiz minha primeira viagem internacional, que foi para a terra do Tio Sam, né? E a empresa que eu trabalhava, o dono era muito rápido, muito ligeiro, assim, inteligentíssimo, formado no ITA e tal. E eu sempre me fiz uma pergunta, se eu tivesse chegado para ele, eu era jovem, já namorava minha esposa, e há pouco mais de alguns meses, né, sei lá, 8 meses por aí. E aí eu falo assim, se eu tivesse falado para ele, ô Albert, me deixa lá nos Estados Unidos, lá na empresa, a gente tinha uma empresa nos Estados Unidos, me deixa lá, que daí eu melhoro o meu inglês e me deixa lá, tal, e eu vou ajudar os caras lá, tal, me deixa um ano lá, ele me deixaria. E aí eu tomei uma outra decisão, eu segui um outro caminho, que era, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero comprar carro, eu quero comprar casa, uma coisa, não estou dizendo que uma coisa é ruim, mas assim, já pensei várias vezes, se eu tivesse ido para os Estados Unidos, provavelmente o meu relacionamento teria sido abalado, não sei se a gente continuaria, porque a distância mata relacionamento mesmo. Total. E como eu seria como profissional, melhor ou pior? Eu não seria esse que está aqui hoje, com certeza. Porque o Silvio que está hoje é um conjunto de acertos e erros ao longo dos meus 53 anos. Sim. Então, é uma coisa que eu penso. E até dentro disso, eu queria fazer uma reflexão com vocês dois, vocês estão dispostos aí. Eu vou fazer uma espécie de um mini exercício com vocês. Eu vou pedir para vocês aí se concentrarem, fechar os olhos daqui a pouco, quando eu falar, tá? Vocês vão fechar os olhos por uns 5 segundos, mais ou menos. E quando vocês estiverem com os olhos fechados, vocês vão imaginar uma maior roubada, encruzilhada que aconteceu na vida de vocês. Então, vamos lá? Aí depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, fechem os olhos aí. Vocês do chat também, vamos lá. Você está assistindo nesse momento também. Fechem os olhos por uns 5 segundos. Bom, podem abrir, né? Já deu tempo aí. Aí eu vou começar pelo Marcelo. Marcelo, como estaria a sua vida hoje, nesse universo, ou num outro, né? Porque nesse não é, que você tomou. Se você tivesse tomado outra decisão que não foi aquela que te meteu na encruzilhada. Rapaz, eu estaria hoje no Brasil, não estaria aqui, estaria no Brasil, provavelmente no ramo de comércio, cara. Provavelmente hoje no ramo de lojas no Brasil, cara. Muito provavelmente. Varejo. Então você seria o novo velho da van, né? Ah, entendi. E você, Rogério? Cara, eu tive ali na minha adolescência, as amizades elas são muito perigosas, né? Ainda mais para garoto, né? Mas foi muito bom porque compôs a minha vida e me deu essa experiência. E hoje, com meus filhos, eu converso abertamente. E tinha um pseudo amigo, cara, todo dia lá em casa e tal, e ele tinha uma inclinação para fazer coisas erradas, assim. Ele gostava, você falava, né? Falar que o nome dele fictício, Alberto. O cara tinha mania, assim, ele viu o caminho certo, mas ele queria ir pelo errado, ele queria ser respeitado, ele queria que as pessoas tivessem medo dele, tipo malandrão e tal. E eu sempre, muita amizade, sempre tive uma pessoa de muita personalidade, e minha mãe sempre educou muito bem, então... Mas teve um dia que ele falou, cara, tem um boyzinho ali que ele tem na época era uma mobilete, das mais novinhas, era a mobilete da marca Agrale, que era mais bonitinha, mais quadradinha, mais branquinha. Aí ele falou... Essa eu não lembro, não. Só lembro das Monarch. Não, era da Agrale, era mais moderninha. Tinha Agrale. Ele falou assim, vou lá e vamos lá comigo que eu vou tomar essa moto dele, né? E eu não sei por que cargas d'água, eu tava descendo a rua de casa e indo com ele. E aí, no meio do caminho, eu comecei a rezar. Assim, eu não podia voltar, porque você não pode, já ia pegar mal. E eu falava assim, meu Deus, tomara que esse garoto não esteja lá, que dê tudo errado, porque isso aqui que eu vou fazer, que eu tô indo fazer, não é o que eu quero, não é o que eu sei, não é o que eu gosto, e é errado. E eu fui com um pensamento, esse cara não vai estar lá, não vai estar lá, não vai estar lá, e foi dito e feito. Chegou lá o garoto que
passeava com ela na pracinha lá, ele não estava, e ele ficou lá um tempinho. Eu estava tão seguro das minhas orações, enfim, da minha vibração, que eu falei assim, esse garoto não vai aparecer aqui hoje. E ele realmente não apareceu, aí a gente voltou, aí ele falou, não, cara, vou passar amanhã pra gente ir de novo. Aí eu falei, ô fulano, não passa não, porque isso daí é uma coisa que eu não penso em fazer, eu já estava arrependido, e eu torci muito para que não acontecesse, e não aconteceu, e não é a minha, falei com ele, isso aí não é a minha. Ah, mas você é muito frouxo, é mole, aquela coisa de periferia e tal. Eu falei, não, que seja. E os valores. Então, se eu tivesse ido, não sei. Poderia ter dado uma merda. O cara, depois eu fiquei descobrindo que o menino é filho de um policial. Olha só, vejam bem como é que o universo conspirou. Então, uma decisão não era, nunca foi, eu nunca peguei nada. Pode soltar na 21 milhão aqui que eu não pego. Mas uma má amizade ali influencia, e em algum momento assim, com um garoto de 15, 16 anos, eu estava indo fazer uma merda grande dessa e lembro até hoje, e estaria aí hoje talvez preso, teria entrado por crime, ou não estaria vivo. Sim. O pai dele teria ido atrás, e eu não saberia nem me defender, porque eu não vivo disso, eu nunca vivi, eu não saberia nem como argumentar. Então seria uma situação bastante complicada. Talvez nos outros universos, as outras escolhas, outras realidades, uma você estaria morto pelo pai do menino, talvez uma você estaria hoje na vida do crime, né? Rogério aí, o chefe aí de Fortaleza. Ou até hoje na Agrale. Correndo. Mas é isso aí, Silvio. E você, Silvio? Então, tem muitas dessas coisas que eu já falei para vocês aí, de decisões que eu tomei, e eu tomei decisões emocionais na minha vida profissional que, se eu... Cara, como eu falei lá atrás, alguns minutos atrás, eu sou o resultado disso daqui, entendeu? Sempre assim. Provavelmente o Rogério, se ele tivesse seguido aquela vida, ele não estaria aqui com a gente. Provavelmente se eu tivesse estado nos Estados Unidos, talvez eu estivesse lá até hoje, né? Então, sei lá. Eu quase fui morar com o Rogério em Fortaleza, cara. Então. Quando o Rogério foi, eu quase fui com ele. Vocês acham, deixa eu dar uma pergunta para você, já que é a da pergunta. Você acha que hoje, em algum momento da vida de vocês, houve uma construção da vida de vocês, de fatores externos e internos da família, que poderia ter feito vocês virarem um conservador ou um radical político, de ser um idólatra de algum político? Vocês acham isso possível? Vocês falam, acho que não. Na minha vida, não. Silvio, você fala assim, vim para cá, comecei a fazer amizade com pessoas que são do Partido Republicano, defensor da arma e tal. Você acha que você poderia argumentar com essas ideias republicanas? Você falou um negócio aí que desceu com o rapaz até a pracinha e não encontrou o cara. Aí quando você voltou, o cara te chamou de novo e falou, não vou. Não foi? Não vou mais. Certo? Eu vou te contar um episódio, não é a mesma coisa, mas assim, teve uma época que eu tive um hiato profissional, não trabalhava para ninguém, não tinha meus negócios e tal, e aí para ganhar uma graninha eu dava palestra, fazia workshops, e eu fazia programa de rádio com uma pessoa que é uma taróloga, numeróloga, que eu me consulto com ela há anos, desde 2003, e eu fazia lá no espaço dela, então eu ia no programa dela de rádio para anunciar o workshop que eu ia fazer. Eu anunciava, batia papo, fazia coisas lá. E eu falava sobre, principalmente o workshop que mais deu certo era sobre o poder da mente, atrair riqueza, prosperidade, saúde, enfim, crescimento profissional. E aí, num desses workshops, eu tô lá, quando acabou o workshop, chegou um cara em mim de terno e gravata, falou, Silvio, tudo bem e tal, meu nome é fulano, eu te ouvi na rádio e vim aqui especialmente para falar com você. Eu queria que você fosse trabalhar conosco na nossa congregação. O cara queria que eu virasse um líder religioso. Quem contou isso? E aí, cara, eu falei, obrigado, tal, não sei o que, tal, você fala bem, você tem boa oratória, tal. Isso. Assim como você disse não de cara pro rapaz lá, eu disse não de cara para ele. Eu não consigo me ver, eu sei que eu ia ganhar dinheiro se eu fosse um líder religioso desse nível aí. Certamente. Mas eu sei que ia ganhar dinheiro, mas eu não ia conseguir ter paz. Porque eu sabia que eu não tinha pro cara. E ter que entrar em esquema, dizer, levanta e agora você está curado, que eu sei que é uma armação que aquele cara é um ator ou uma atriz, entendeu? Então eu não ia aceitar isso comigo. Então, assim, não teve nem
Tipo, talvez, não quero, entendeu? Então, assim, guardar a devida proporção não estaria indo pro lado do crime, mas estaria fazendo uma coisa que é muito contra os meus valores. Então, assim, Entendi. não aceito, entendeu? E eu ia ganhar uma puta bala. Eu tenho certeza que eu ia, nesse negócio, eu sei que eu ia arrebentar de ganhar dinheiro. Vocês me conhecem, eu ia arrebentar de ganhar dinheiro. Eu ia sair da galáxia, entendeu? Eu até falo assim, para as pessoas da minha família, eu falei assim, eu não podia ser do mal, porque eu sou muito estrategista. Eu falei, eu não podia ser do mal, porque se eu fosse do mal, cara, eu fico pensando nesse conflito que está acontecendo aí do outro lado ali, fico, se o cara podia ter feito isso, às vezes eu penso do lado americano e israelense, às vezes eu penso do lado iraniano, eu falo, pô, eu faria isso. Quando acontece uma ofensiva de um lado, eu falo, eu faria assim, eu faria assado, eu falo, entendeu? Então, assim, não dá para fazer, vai muito contra o meu ser essencial, digamos assim. Eu vou falar agora, né? A gente já falou da teoria do e se. Eu vou falar agora, talvez seja a parte mais bacana aí da live, né? A gente vai tentar, né, bugar a mente de vocês. E como eu havia dito para vocês, cara, existem provas científicas, né, que, pô, a gente não trouxe para a live, a gente não trouxe os símbolos matemáticos, os físicos falando, a gente não trouxe nada disso. E eu vou tentar fazer uma coisa lúdica e muito mais palpável para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem esse teste junto com a gente. E o que é isso? Afinal, que teste é esse? É o teste da memória falsa. Muitas pessoas chamam memória falsa, e eu vou explicar agora para vocês o que é, de efeito Mandela. Pô, Marcelo, mas por que tem a ver Nelson Mandela com isso? Bom, há um tempo atrás, algumas pessoas, principalmente ali na África do Sul, isso que é o mais assim incrível, porque Nelson Mandela também foi da África do Sul, algumas pessoas na Europa, algumas pessoas na Inglaterra, eles acreditavam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão. E as pessoas tinham certeza daquilo, 100% de certeza daquilo. E enquanto, para mim, né, a minha memória é que Nelson Mandela foi preso, foi libertado e se tornou presidente da África do Sul. Então, o que acontece com isso? Dali foi tirada uma teoria chamada efeito Mandela. E o que é esse efeito Mandela? O efeito Mandela ocorre quando milhares de pessoas têm a mesma memória falsa sobre um evento ou um detalhe. A teoria de multiverso para isso é que não estamos lembrando errado, mas sim que nossas consciências elas deslizaram de uma linha do tempo para outra, ou que duas realidades colidiram e se fundiram. Nós trouxemos a memória da dimensão antiga para essa nova dimensão onde o fato é diferente. Então, vocês entenderam? Essa galera que lembra que Nelson Mandela foi preso e morreu na prisão, eles vieram de uma realidade, ou nós viemos para a realidade deles, onde Nelson Mandela foi presidente. Bom, agora a gente vai fazer um teste com vocês. E eu vou pedir para o Silvio o seguinte: toda vez que entrar na palavra resposta, ele dá pause, e aí, obviamente, foi eu que fiz o vídeo, eu sei as respostas, mas acreditem em mim, eu vou falar para vocês as respostas que eu dei quando eu fiz. E eu fiquei muito chocado com muitas das respostas. Então, o Silvio e o Rogério vão fazer esse teste aqui, junto com vocês. E toda vez que o Silvio ouvir ali resposta, ele vai parar o vídeo, a gente vai dar as respostas e a gente, na sequência, vai ver qual é a resposta. Lembrando que não há resposta certa ou errada, gente. Isso aqui não é um teste de conhecimento, é um teste da sua lembrança, que talvez isso prove que você ou puramente é desta dimensão, ou você simplesmente dormiu e veio importado de outra dimensão. Vamos lá, Silvio? Vamos lá. Qual o nome está certo? Flintstones ou Flintstones? Garotinho. Travou o vídeo? Travou o vídeo?
Não, eu parei, né? Não é para dar resposta agora? Ah, não, pode continuar, pode dar. É quando você vê resposta, vai. Aí, ó o símbolo aí, ó. Caralho. Pode ir, vai ter uma hora que vai passar em resposta. Resposta. Para, Silvio, para. Parei. Vamos lá, seus sem vergonhas. É Flintstones ou Flintstones? Flintstone. Não, isso é o que você. Deixa de ser sem vergonha. É o que você acha que é. Não é que você não pode ficar querendo acertar. Não, O que a sua lembrança de infância? Da sua lembrança de infância? Pô, eu vou ver o desenho do Flintstones. Você falando que é meu desenho do Flintstones. Nessa Mas é aqui, que o T é mudo, né? É que o T é mudo. Sim, claro. Nessa, eu tô assimilando a uma camiseta que meu primo tinha, que eu achava demais ela, cara, amarela. E aí eu lembro que tinha esse T. Então eu tô ligando a camiseta. Mas Ó. Rogério é dessa dimensão. de cara eu iria no Flintstones, cara. Ou Não. não sei. Não, se você tem a sua. Não, não esquece o certo e errado. Isso aqui não é Flintstone. com T. Com T. Na minha cabeça é da. Silvio. Tá na minha frente. Se ela tiver errado, eu tô errado. É Flintstone, sem o T. Sem o T? Continue. Para mim, eu achei que era sem o T também. Vamos lá. Flintstones. Meu Deus, tem o T, velho! Tem o T! Porra, como assim tem o T? Só o Rogério sabe que o Rogério é da dimensão certa. Não, é Pois na é. camisa. Vamos lá, vamos pro exemplo 2 agora. Qual o verdadeiro Pikachu? Putz, agora ferrou. Já pode... vai vir a resposta. Resposta. Dá pausa aí. O da Daquelas esquerda. duas. O da esquerda? Que tem rabinho final preto. É o que tem final, é o que tem rabo final preto, pô. E você, Rogério? Ou você não lembra, não tem essa memória? Não, nunca fui de ser. Eu achava que era amarelo. Minha filha tinha um bonequinho do Pikachu amarelo, não é? Todo amarelo? Ele não tinha uma pontinha do rabo preta? Não lembro desse posto de rabo preto, não. Vi só Não, amarelo. mas fala o que você acha. Tá. O que você acha? Que é Amarelo. com o rabo preto ou sem o Amarelo. rabo? Amarelo. Tá. Amarelo? Então vamos lá. E você, Marcelo? Não, é a ponta do rabo preta. Bom, e você aí que está nos assistindo, hein? Vamos à resposta. Não, tinha a ponta preta, pelo amor de Deus. Tá maluco? Puta que pariu. Amarelo. Só o Rogério é dessa dimensão, velho. O Rogério é dessa dimensão. Bora dessa porra agora. Mano, e ó, presta atenção, o Rogério viu a camiseta, lembrou da camiseta do primo com o T, lembrou do bonequinho da filha todo amarelo, você tá vendo que ele é dessa dimensão e a gente não. Bom, vamos lá. Vamos pro Preciso próximo. preciso errar. Vamos lá. O C3PO do filme Star Wars era todo dourado? Cara, o Silvio é doido por Star Wars, meu irmão. Resposta. Sim, ele é todo dourado. Ele é todo dourado. E você, Rogério? Não, ele não é todo dourado, não, cara. Não é? Ele é aquele robô e depois vem aquele outro pequenininho assim que fica na rodinha. Ele é esse que apareceu aí, pô. Esse é o É o C3PO, o douradão, o grandão. R2D2. Você acha que ele não é todo dourado, Rogério? Não. Rogério, acho que não é todo dourado. Então vamos lá para a resposta. Ainda bem que a gente vive no mesmo universo, eu e você, viu, Marcelo? Tá louco, viu, rapaz? A gente veio de outro. Tinha uma perna prateada. Puta, Não eu ia tinha falar- porra eu ia nenhuma. Porra, não tinha, Silvio. falar. Juro, eu devia ter falado antes. Eu falava assim, tinha uma coisa de prata nesse boneco.
Não, é mentira isso, Cara, cara. é mentira. Eu sou doido por Star Wars. Eu tenho todos os filmes de Star Wars. Eu vi todos. Não, não. Todos. Isso aí, ô Marcelo, é nessas vezes que ele foi reconstruído e tal, mas originalmente ele é todo Não! dourado. Ele meteu essa porrinha de Eu plástico fui pra ver não o se enganar. filme. Eu fui ver o filme. Sacanagem. Cara, eu fui ver o filme. Ele é prateado. Eu nunca tinha reparado que ele é prateado. A perna é prateada. Eu Meu perguntei, Deus. Você aí respondeu por que 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 eu não conhece o falei universo isso? Star Wars. E você respondeu dourado ou respondeu que não era 100% dourado? Cara, o Rogério tá passando em Colume. Ele é do original. Ele é do mundo que a gente está Não, original, cara. original não. Original é o meu. Ele que é um embuste. O intruso. Próximo experimento. O personagem do jogo Monopoly. Ele usa ou não usa um monóculo? O do jogo Monopoly tem o óculos ou não? O original. Resposta. Pra Porra, mim tem, tem cara. óculos. Pra mim Tem. tem Claro que óculos. tem. Claro que tem. Caralho, se o Roger acertar, eu vou embora agora dessa Eu tô bagaça. tentando lembrar da caixa, né? Porque esse jogo foi. Era É. ele, o imobiliário, era Não, os ele jogos tem nessa que ter o época. Ele é banco imobiliário gringo, né? Mas ele teve no Brasil. Isso. Vamos lá, vamos à resposta. Rogério, qual é a resposta do Rogério? Que não tem? Rogério é que não tem, eu e você é que tem. Rapaz. O sem monóculo. Rogério! Não, não. Vamos embora, Marcelo. Acabou o programa. Pessoal, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Mas isso aqui não tem graça mais. Loucura, cara. Loucura. Experimento 5, vai. Eu já não vou responder mais nada. Já tô de saco cheio. Caraca, velho. Qual a pronúncia correta desse desenho animado? Puta merda, bicho. Aí vocês. Eu pergunto pra vocês. A la derecha, Looney Tunes. Não Ro- Tunes. Tunes. Deixa eu dar a batucada aí pra eu responder. Agora pegou, hein, Marcelão? Looney. Verdade, aqui não é pra jogar e errar, né? Não, olha, eu vou ser bem sincero. Eu, quando assistia, pra mim era Looney Tunes. Pra mim, quando eu assistia, vamos ver Looney Tunes. Não, Marcelo, acho que é Looney Tunes. Lembra daquela música? Looney Tunes. Então é Looney Tunes, Marcelo, não é? Da Então vamos musiquinha. lá. Vamos pra resposta aí. Para mim também. Então agora eu sou de uma dimensão diferente de vocês dois, porque se eu acertar eu já tô diferente do Marcelo. Não, peraí. Eu sou diferente, né? Porque o Rogério também acha que é Tunes, né? Eu e o Roberto chamamos que é o da direita. Vamos lá. Musiquinha. Espero que eu erre dessa vez. Resposta. Looney Tunes. É Looney Tunes, cara. E pra mim era Looney Tunes. Ou seja, eu não sou dessa dimensão aqui mesmo. Bicho. Eu acho também que para mim essa foi, digamos assim, que para mim era quase questionável ser Looney Tunes, porque eu lembro muito disso daí sendo usado no filme lá que tem o Michael Jordan, tá? Os Looney Tunes. Eu lembro do Sim. logo no cinema grande escrito Tunes. Então para mim, por isso que eu nem hesitei. Só que pra mim eu lembro de ver da televisão o Looney Tunes, de cartoons. E aí? Sim. E aí Faz eu sentido. consigo te falar, assim como eu falei que eu via, eu sou maluco em Star Wars, assim como o Silvio, Uhum. eu tenho certeza que o C3PO é todo dourado. Eu tenho certeza que é Looney Tunes de cartoons. Assim, Mas tudo independente do efeito Mandela, o resultado é o seguinte: é uma sacanagem, porque o C3PO é todo dourado e ponto, e não vai mudar isso. Não vai mudar, é todo dourado, e ponto final. E não vamos discutir mais sobre isso. Vamos lá, vamos continuar. Esse famoso chocolate tem o hífen no nome? Kit Kat. Ele tem o hífen ou não tem o hífen?
Para mim não tem, é o da esquerda. Para você, Rogério. Kit Kat eu acho que tem o hífen. Pra Tem mim o não hífen? Tô tentando visualizar a memória, tá, Marcelo? Aquela coisa de... eu adoro esse chocolate aí. É o melhor. E todo quarto de hotel tem esse chocolate. É ou não é, Silvio? É. Todo quarto de hotel tem esse chocolate, então eu gosto dele. Eu acho que Então, tem. para mim, obviamente eu sei a resposta, mas quando eu fiz esse teste, para mim tinha o hífen. Pra mim não tem. Vamos lá? Também acho que agora você falou que não tem, mas vai. Mania que eu tenho de abrir antes nem de ler, tá vendo? Já vou abrir no chocolate logo. Solta a resposta. Sem hífen. Ó, boa, Silvião. Yes, eu sou um Meu irmão. híbrido. Eu já acertei 2 e errei 3. Sou um híbrido. E eu que não sou dessa, porque a minha lembrança é totalmente errada de tudo, cara. Tudo. Vamos lá, vamos para a próxima aí. Solta, Silvião. Numbers. Frankenstein tem parafusos onde? Na cabeça ou pescoço? Pescoço. Cabeça. Não, continua aí. Dá play no vídeo aí para ver a figurinha do bichinho. É aqui, O Rogério para falou. você. É na cabeça. Para mim é na têmpora aqui, ó. E você, Rogério? Ô, Silvio, dá play aí. Dá play para mostrar. Aí, ó. Pra mim é no pescoço. Para mim é na cabeça. Puta que pariu. Me fodi. No pescoço. 3x3! Cara, eu tô simplesmente totalmente tudo errado. Eu não sou daqui. É um alien que ainda não se descobriu. Eu não sou daqui. Eu tenho absoluta certeza que é na cabeça, cara. Absoluta certeza. Certeza, absoluta. Eu e o Rogério estamos empatados em 3x3. Vamos lá. Não, é 3x3 nada. O Rogério é 4x3 e você 3x4. Tá, eu tenho 4. Eu sou 0,7. Eu sou zero. Eu sou 0,7, você é 3,4 e o Rogério é 4,3. O Rogério, 4-3 acertos, né? 4 acertos. É. Dessa realidade, né? Porque pra mim tudo tá certo. Usa ou não suspensórios? Porra, velho. Mickey Mouse usa ou não suspensórios? Tá de sacanagem, bicho. Eu acho que não. Sim, ele. Como não? Ele usa suspensório, meu Deus. Aí vocês estão querendo. Aí vocês querem me arrebentar. Não, Caraca. não usa não. Quem usa é o Tem que falar a Kuka. primeira coisa que vem na minha mente. Usa suspensório. Não. Usa. Eu Vamos acho lá. que não. Põe aí pra vocês verem. Não, quem usa é aquele cavalão lá do mesmo que faz o jeitão dele meio de Resposta. Não Puta usa. que pariu. Não usa, bicho! Como assim? Eu tenho certeza que usa! Eu tenho certeza que usa! Eu fui 200 mil vezes em Disneylândia! Estão de sacanagem comigo? Mudaram, Marcelo, mudaram. 5x3, fudeu. Eu vou embora. Meu irmão, eu sou 0,8! Eu sou 0,8! Solta o nono, Eu Silvião. acho que só falta agora chamar o Capitão Nascimento e falar pra você. Pede pra sair, Marcelo. Pelo amor de Deus, me devolve lá pra minha realidade, que era muito melhor com C3PO dourado, pô. O desenho animado de 2 cachorros que eram pai e filho era Bob pai e Bob filho? Fácil. Bob pai e Bob filho. Bob pai, Bob filho, não era? Isso. Não era? Era ou não era, Rogério? Rogério, vai pra... Não era Bob Pai Bob. Eles tinham uma fala, mas não era Bob Pai Bob Filho, não. Eu vou dar a cadeirada no Rogério, velho. Não era? Não era. Então dá play aí, Silvio. Lógico que é Bob pai, Bob filho. Bob pai, Bob filho. É lógico que é. Ei, Bob Pai. Ei, Bob Filho. Sem ver a resposta. 9x0 pro Marcelo e pra mim 6x3. Ou seja, eu errei também. Eu acho que realmente o Rogério tem razão. Vai lá. Resposta. O Rogério é impressionante, bicho. É Bibo pai e Bob filho? É Bibo.
Isso People. mesmo. People fly, Bob Filho. Sai de sacanagem, bicho. Vai tomar no fiofó. Qual o símbolo que usamos ponto para o cifrão do real? Qual o símbolo que usamos para o cifrão do real? Qual dos dois aí? É só com um corte. O da E direita. você, Silvio? O O meu da é só direita. Só com um corte. É. Resposta. Dá pausa aí. Dá Peraí. pausa. O Silvio Pra mim, é com tá 2 direito. ou com 1? Um? Pra mim são com 2 cortes. Tá, pra mim é com um corte. Eu tenho certeza que é com um corte. Vamos lá. Deixa eu fazer uma observação. Quando eu faço tudo, eu não sou muito aqui do Excel, então eu uso o meu com 2 cortes, tá? Mas me parece que é só com um. Do real. O do real. O do Vai lá. dólar, o dólar. É o USS. É só O dólar pra mim é com 2. Pra mim é com 2 o dólar. O dólar é com 2. E eu acho que o real também é com 2. O real pra mim é com 1. Um. O Rogério é com 1. Um. Não, Rogério, vamos lá. É 2, Marcelo. Peraí, você é 2? Peraí, Rogério. Quer ver? Deixa eu provar para vocês aqui que eu não estou. Ah, Rogério, você está falando só porque deu match aqui. Eu vou pegar aqui o Não, peraí, mas você falou que é com 1 ou com 2? Aqui, ó. Pera aí que eu te mostrar agora. Ele não fala. Todos os meus aqui, ó, não sei se dá para ver, eu coloco 2. Então é com 2. Com 2. Então você errou. É com 1. É com É com 1. Resposta. Eu errei de novo. Eu coloco 2. Não, pra mim era com 1. É engraçado, né? É a única coisa que eu acertei nesse teste. É a única coisa que eu acertei nesse teste, gente. Pra mim, Já vou até adiantar. Pra você tá 7-3. 9-1 e 9-1. Tá 9-1, É. 9-1 vocês dois aí, invertido. Não, é Qual a famosa o frase que Darth Rogério tá Vader... 6-4. Não, volta, que essa aí é pra acabar o programa. Eu atrapalhei. Dá uma voltada aí, Silvio. Vai lá, experimenta um 11. Pode deixar rolar. Qual a famosa frase que Darth Vader disse para Luke Skywalker? Deixa rolar. Resposta. Para. Ele fala, Luke, eu sou seu pai. Pra mim, ele fala, Luke, eu sou seu pai. E você, Rogério? Uma das frases mais famosas de toda a história do cinema. Eu tenho que falar a frase em si. Ele não fala, Luke, eu sou seu pai. Ele fala o quê? Ele fala apenas sou seu pai, não é? Sem o Luke antes. Dá play aí. Dá play aí, Silvio. Não, você é meu filho. Não, peraí. Dá pausa. Qual é a sua lembrança? Eu sou o seu pai. Eu Beleza. sou seu pai ou sou seu pai? Não, tranquilo. Ele falou que o Rogério falou que eu sou seu pai. E assim, quer ver? Eu lembro dessa cena, eu lembro até onde eu estava, na casa que eu morava, lá no bar da minha infância. Eu tenho comigo, Marcelo, não é querendo fazer jogo de acerto, não, que ele fala, você é meu filho. Mas vamos lá, solta. Eu vou ficar com eu sou seu pai. Tá, pra mim ele fala, Luke, eu sou seu pai, é a mesma coisa que o Silvio. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Bem, sabia. Silvio, fala pra mim aí, Silvio. Não, no meu mundo existe Luke e eu sou seu pai. E não vou falar mais sobre isso. Não é verdade. Vocês estão mudando as coisas. Vocês pegaram vídeos que estão errados, porque vocês já mudaram Iara, o seu Silvio. agora Iara. querem mudar o Darth Vader. Vocês estão sacaneando. Isso é impossível. Busque no Viu? seu Até ele disse, isso é impossível. Por isso que eu deixei essa parte, porque ele fala, não, isso é impossível. Eu tô igual ele. Não!
Vamos lá. Outro. Complete a famosa frase da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe. Deixa rolar. Vai no VAR aí. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Fala! Deixa-me ver tua face. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Cara, eu nem deixei para vocês darem resposta, porque eu tenho absoluta certeza que vocês falaram. Quem é mais bonita do que eu? Exatamente. Verdade. Verdade. É mentira ou é verdade? Verdade. Só que a pergunta está errada, né? A pergunta fala o que a Branca de Neve fala. E é a bruxa que fala isso, faz essa pergunta. Na verdade é o desenho da Branca de Neve. Eu fiz merda. Olha o Red Pill ali, escolha a sua pílula. Agora dá o final do vídeo aí, Silvio. Vamos lá, passa o vídeo. Faça esse teste com outros amigos. Se deu mal, entusiasta, é tudo ilusão. Bom, o Rogério, na verdade, ficou aí 7-6. Silvio só acertou 3. E eu só acertei a do cifrão, cara. Ou seja, eu não sou desse mundo. Fala aí, Rogério. Tirando essa maluquice aí, pra onde vamos agora? Cara, aqui vem uma pergunta muito interessante. Isso é um ponto muito interessante, que isso vai envolver muito o Silvio, isso vai envolver muito quem nos assiste, seja nos shorts, nos nossos recortes, que envolve uma questão muito da espiritualidade, né? E a gente vamos tentar tirar essa questão aqui da espiritualidade, né? Que essa questão está ligada a fantasmas, a espíritos, a entidades, dentre outras denominações, e vamos pensar aqui na possibilidade daquilo que a gente chama de fantasma ser sobreposições de um mundo paralelo, né? Fazendo aqui fazer um paralelo aqui, isso até é uma teoria, né, Marcelo? Há estudos, teorias que dizem que o universo paralelo ele se consiste, como explicação, você morar em um prédio, em apartamentos, onde as salas são divididas por paredes muito finas. Então, cada um vive a sua realidade ali dentro e está acontecendo realidades paralelas nas outras salas. Cada sala ali é uma vida, e que muitas vezes acontece de haver um erro aí numa abertura de porta, ou alguma coisa transcende para outro cômodo, e essa transição, essa transposição de um cômodo para o outro, nós podemos aqui entender em nosso mundo como algo fantasmagórico, como um espírito, e que a ciência, né, de certa forma a ciência, entre aspas, né, que se dedica a estudar isso, entende ou inclina para o lado que ali são sobreposições de outros universos, né? A gente está aqui vendo um paralelo, e que em algum momento eles invadem o nós por um lapso e retornam. Nessa que invadem o nós por um lapso, a gente não compreende exatamente o que é, porque não tem a matéria em si, e a gente pode estar ali classificá-los como entidades, espíritos e fantasmas. O que vocês acham disso? Começando aqui pelo Silvião, já que isso aí é bem o seu lado. Nós podemos dizer que isso, quando acontece, que a gente chama de fantasmas, são espíritos de pessoas mortas, pessoas de outras dimensões que vazam para a nossa, como eu disse, uma porta que foi aberta ali de forma equivocada, que veio, opa, esse aqui não é meu mundo, deixa eu voltar. Ou, de repente, a gente pode voltar naquele nosso assunto, falando sobre Matrix, que pode ser um erro mesmo, um erro de percurso de mundos que vivem ali, de
forma paralela? O que você acha que pode ser Silvio e Marcelo? Começa pelo Silvio. Eu acho que pode ser realmente outras realidades. É uma crença minha, a vida continua, eu acho que são muitas realidades. E se a gente está acessando essa realidade de forma fantasmagórica ou espiritual, então a gente está acessando outra realidade. Perfeito. Então, sim. Então, eu acho que sim. Eu já falo para vocês, né? Se a gente está brincando aí muito com filmes, o filme Interestelar, ele mostra que o fantasma do relógio, na verdade, era o pai da menina, né? Então era algo de outra dimensão, né? O pai dela conseguiu acessar uma outra dimensão e se Mandou um sinal comunicava com a filha. Ele se comunicava com a filha. Então eu acho que existe uma possibilidade de ser um encontro aí dimensional, cara, de ser Perfeito. ali aquele véu das nossas realidades ali acabar se tocando e a gente conseguir ver ali o que está extradimensional, né? Isso não vale só para fantasma, de repente os alienígenas também, né? Hoje tem muitos cientistas que dizem que os encontros alien pode ser muito mais plausível se vier de outra dimensão do que de outra estrela, né? Devido às distâncias aí da física, né? Até equipamentos para isso, né? Se eu não estiver equivocado, são equipamentos que fazem a captação de plasma, que quando há uma entidade ou o que for em um determinado ambiente, que você tem ali equipamentos muito sensíveis, vai entrar um pouco aqui no campo do Silvio, de compostos eletrônicos que conseguem medir essa certa sensibilidade ou uma vibração de um campo energético ali no determinado local, e isso daí acaba que sinalizam. No espiritismo, né, a gente tem ali como uma das principais crenças a questão da evolução, e que essa evolução está muito ligado a mundos, planetas mesmo, propriamente dito como planetas, né? Que você vai para planetas mais evoluídos, você vai para planetas menos evoluídos, ou você continua para ainda resgatar aí alguma coisa que você não se acertou aqui, que você não conseguiu evoluir, você não conseguiu melhorar, então você vai continuar aqui, ou dependendo do que você fizer, você vai para planetas ainda inferiores ao que você está. E que isso, embora sejam planetas, mas quando a gente vai evoluindo, a gente vai deixando cada vez mais a matéria e a gente vai para um outro estado que nós não temos um grande conhecimento ainda, e que esse estado talvez permita essa questão dessa conexão, esse campo energético vibratório, onde você tem a comunicação de alguém que já se foi, com alguém amado aqui, fica alguma coisa, fica um vínculo, fica alguma coisa que te prende a essa pessoa ou a esse mundo de alguma forma. Então, dentro do próprio espiritismo existe uma corrente muito grande desses véus de realidade, de dimensões. No hinduísmo também tem uma coisa chamada véu de Maia. Seguimos. E aí, Silvão, o próximo tema eu acho que é uma coisa que acontece demais comigo. Meu Deus do céu. Não, acho que já aconteceu com qualquer pessoa desse planeta. Acho que todo mundo já aconteceu algo similar. Às vezes você quer buscar alguma coisa, a chave do seu carro, da sua casa, você vai lá naquele lugar que você sempre guarda ela, sempre você coloca ela, e ela não está lá. E aí você procura e não acha, ela some, evapora, né? E aí, depois de um certo tempo, ela volta e está naquele mesmo local. O que vocês acham que é uma falha na Matrix, lembrando programas passados, é uma falha na hora da realidade, porque a nossa chave saiu daqui, foi parar numa outra realidade, depois ela voltou para cá de novo. O que vocês acham que é isso aí? Cara, isso acontece demais comigo, demais. Eu deixo a coisa naquele lugar, eu sei que está lá, não está, fico pela casa igual um doido procurando, quando eu volto está naquele mesmo lugar. Cara, muito comigo. Muito. Não, para você não, porque você é desse mundo, você é dessa realidade. Eu não sou, eu tenho 12 erros no negócio. A minha esposa fala que eu sou meio desconectado, porque eu falo, cadê tal coisa? Ela fala, tá na sua frente, Rogério.
E aí eu fico imaginando que isso deve ser uma questão mesmo mental, assim, de não ter atenção nas coisas. Então minha esposa fala, eu vou lá e eu falo, rapaz, não é que tá bem aqui mesmo na minha frente. Às vezes eu quero procurar alguma coisa e eu falo, eu sei que tá aqui. Porque se eu perguntar pra Aline, ela vai falar, seu tonto, tá aqui. Ela vai lá e esfrega na minha cara. E tá lá o negócio. Mas na hora eu não vejo. Então, duas coisas. Que a Aline tá nessa realidade. A Aline tá nessa realidade e você... Verdade. Louco. Duas coisas. Existe a gente no nosso país aqui super místico, né, chamado Brasil, tem aquela coisa, se você não achar, você deve fazer o quê? Exata São Longuinho. Certo? São Longuinho, São 3 Longuinho. pulinhos. Dá 3 pulinhos onde está o negócio tal, né? A outra teoria da conspiração, digamos, é que os duendes sequestram aquele objeto. Leprechaun. Estão tirando um sarro da sua cara e sequestra e depois devolve no mesmo lugar para você ficar de otário, certo? Essa é a segunda coisa. O que eu acho, depois que a gente falar disso tudo, já falando em outras coisas, o que eu já li, eu acho realmente que as coisas somem e vão parar numa outra realidade. E aí, quando sincronizam de novo, ela volta a aparecer. E por que aparece para a mulher do Rogério e para ele não está aparecendo? Realmente, porque naquele tempo e espaço, para mim, o Rogério não está nessa dimensão. Ele está até fisicamente, mas ele não está, não sei se é espiritualmente ou qualquer coisa assim, ele não está. Ele está em outro, acessando outra coisa. E por isso que ele não enxerga. Eu, vocês, qualquer um de nós, né? Qualquer um dos humanos que habitam esse planeta azul. Eu acho que é isso. Quer dizer, isso é puro achismo. E lembrando que quando você acha alguma coisa, significa que você não tem certeza, né? Mas é muito louco, isso some mesmo. Tem fazer aqui um paralelo, vai sair um pouquinho, mas ainda nesse assunto, eu li um dia sobre estudos de atletas. Esses caras ferrados, assim, tipo Michael Phelps, que o cara, né, ganhou não sei quantas medalhas, Schumacher, o próprio Ayrton Senna, dentre outros, esses caras, o que corre lá, o 100 metros, o Usain Bolt, dentre esses, qual era uma das características deles, além de própria dedicação física, alimentação, muito tudo mais, tal, preparação, todos eles foram muito mentalmente preparados. E esse mentalmente preparados sempre entregou muita confiança para eles, de uma confiança deles falar o seguinte, do Usain Bolt, pelo tamanho das pernas, ele saía mais devagar que os outros atletas, os corredores, mas no meio da corrida ele já alcançava e depois ele abria e ganhava. E eles, nessas entrevistas, falavam assim, não, eu entro com a certeza que eu vou ganhar. Então eles projetam na mente dele de uma forma tão segura, tão convicta, que não permite ter oscilação, não permite ter dúvidas e tipo, será que vai dar certo? Eu não acredito que está dando certo para mim. Poxa, tudo deu errado e tal. E eles não têm isso, é só aqui, ó. Não permite que entre a dúvida. Então, isso está sendo aplicado agora no futebol. Então, mas eu projeta uma realidade. Mas talvez não no Vasco, né? Não no Vasco. Não, no Bodo Glimt. No Bodo Glimt da Noruega, o Bodo Glimt está 5 partidas invicto na Champions League, só ganhando e ganhando de times com grande expressão. E a mentalidade lá é exatamente essa. Eles colocaram na cabeça dos atletas que eles podem passar de fase e estão já avançando na Champions League. Mas eles vão para as quartas de finais, que eles ganharam o primeiro jogo das oitavas de 3-0. Só que nesse estudo que eu falei, é como se eles há um trabalho para que eles projetem essa vitória. É tão projetado que eles têm a capacidade de destruir qualquer possibilidade de não dar certo. Eles falam assim, não, eu já criei meu mundo, esse mundo aqui eu vou vencer. Está projetado para eles. Então, é como se eles construíssem a própria dimensão de falar, eu vou vencer. Então, o Usain Bolt entrava e ganhava, Michael Schumacher, às vezes tinha que trocar um pneu, o cara ia lá e buscava, você fala, como é que pode esses caras conseguirem chegar a isso? E essa questão de projeção de mente, campo energético, tudo isso também acaba influenciando bastante. Pô, Rogério, isso é uma das coisas que eu mais acredito atualmente, sendo bem sincero. Aconteceram alguns exemplos aí na minha vida aí ultimamente de projeções, de desejo, sabe? Bem aquela parada lá do livro O Segredo, sabe?
E, cara, é impressionante como, assim, eu não sei se eu tenho o nosso próximo assunto, né? Eu não sei se estou tendo algum acesso premonitório ou se realmente que é o próximo assunto é aquela questão do desejo, ele acabar materializando, sabe, na nossa realidade, né? Que é o que eles chamam de reality shifting, né? Eu acredito muito. Você trocar só, eu também é uma coisa que eu acredito muito. A gente vai falar sobre isso aí na frente, aí. É bom a gente nem pular a pauta. Isso casa muito com o que eu vinha falando agora, dessa questão dessa projeção que... Não, mas isso... A gente vai falar sobre isso aí. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou perguntar agora para vocês aí, para o chat. Vocês já tiveram aí algum objeto que sumiu e, cara, vocês tinham certeza que estava ali, sumiu, foram procurar, depois quando vocês voltaram estava naquele lugar? Escreve aí, deixa aí no comentário, deixe seu like também, nunca peço like aqui. Deixe seu like e deixe seu comentário. Contem a história. Pô, deixei tal objeto em tal lugar e desapareceu e reapareceu depois naquele lugar que eu procurei. A gente pode fazer essas duas. A gente pode pedir essas duas opiniões para quem está nos assistindo. Uma delas é a mesma coisa. A gente pode perguntar sobre premonição. Quando já aconteceu com vocês estarem com um pensamento em determinados assuntos, determinada pessoa ou algo que pode acontecer e, de repente, algumas horas depois ou algum tempo depois acontece, aquela pessoa te liga, aquilo que você estava pensando que ia acontecer, aconteceu. Você tem uma sensação de premonição, que a premonição a gente está muito vinculado a coisas que dão errada, mas não, premonição é você pensar que alguma coisa bem vai dar certo e ela realmente acontecer, né? E tem aquilo que é uma coisa, deixa todo mundo maluco, não tem quem não fique, que é o chamado de déjà vu, por exemplo. Muitos chamados, que é você tem a certeza que você ouviu aquela fala, que você esteve naquele local, que você já viu aquilo acontecer. É como se você projetasse, você já tivesse a capacidade de pensar lá o que aconteceria alguns minutos depois, você voltasse para assistir aquilo acontecer, né? Isso daí também é algo assim que é fantástico e eu tenho certeza que quem nos assiste já passou por isso. Esses cientistas, eles falam que essa sensação do já vivi isso, né? Sobre essa ótica aí do sentido do multiverso, seria uma sincronização da consciência. Significa que você ou o seu eu de um universo paralelo estão fazendo exatamente a mesma coisa, cara. No mesmo exato segundo. Isso tem um caso com aquilo que a gente estava falando. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente, né, passa a viver em um outro universo e, cara, isso significa que exatamente naquele momento, ou então segundos na frente ali, aquele seu eu, ele tá fazendo aquela mesma coisa, aí 2 segundos depois você tá fazendo aquilo, então você tem aquela lembrança de que você já fez aquilo, né? Você já viveu aquilo, e esse alinhamento, ele cria uma ressonância, um eco na mente que dá essa sensação de familiaridade. Nós temos dois... Inclusive, escreve aí também, se alguém aí já teve déjà vu, né? Vocês aí que estão assistindo. A explicação médica, científica, a gente fala que foi os médicos falam que é um lapso temporal. Você dá que aquilo, você deu um bloqueiozinho ali de milésimo de segundo no seu cérebro, um lapso mesmo, e que quando ele volta você dá esse meio que acordo de realidade. Isso daí é explicação científica, tá? Mas assim, eu acho que eu vou mais além. Isso é muito ligado à relação do tempo. A relação do tempo. Olha só o que eu estou falando, a linha temporal das coisas. É a capacidade que você tem de deslocar de uma linha temporal, de uma linha a outra, ver lá na frente e voltar para assistir aquilo e confirmar que você já viu. Eu acho que é a capacidade que nós temos nesse momento de se sobrepor à questão da linha do tempo. Quando fala de déjà vu, geralmente eu lembro do Silvio, porque o Silvio falou que ele tinha muito déjà vu. Eu passei a não viver mais os déjà vus, cara, interessante. Antigamente eu tinha muito essa coisa do déjà vu, mas como foi provado aqui dessa teoria, né, eu sou de outra dimensão, então eu não tenho mais déjà vu por causa disso, cara. E vocês aí do chat, vocês têm déjà vu direto? Vocês são quase um vidente?
Vocês estão sempre antecipando o que vai acontecer, de vez em quando, ou vocês nunca têm? Responda aí pra gente também essa questão de déjà vu e da premonição também, que o Rogério falou, né? Alguém aí... Hoje nós tivemos um papo semântico com a questão da científica, espiritual, que massa. Hoje foi um negócio... É o de alumínio nível hard, cara. É isso aí. E aí, Silvão? Vamos lá. Agora, nesse momento lá. Perguntas para todos aí, né? Vocês dois e mais os que estão nos ouvindo, né? Ou nos assistindo. Você já sonhou com algo, é um pouco parecido com o que vocês já falaram, super específico e no dia seguinte aconteceu de verdade? Coloca aí pra gente ler aí. E vocês dois, já aconteceu? Tipo, hoje dormiu ontem e aconteceu uma coisa no sonho lá. Muita gente, é uma coisa interessante, muita gente não recorda dos sonhos. Eu recordo da maioria deles. Sério? Eu não recordo. Eu não recordo. Acontece, eu convivo com uma pessoa, né, a Elizabeth. A Elizabeth, ela tem muito apurado essa questão da premonição, cara, é impressionante. Ela sonha e geralmente quando ela sonha, ela já se preocupa porque lógico que muitas vezes ela erra, mas a taxa de acerto dela é muito grande. Eu não sei se isso está condicionado, que ela tem uma preocupação muito grande com esse plano, né, com a vida, então acaba, de repente, sonhando opções ou coisas que ela tem, materializa medo ou desejo, né, algo do gênero, interessante. Comigo eu não tenho muito isso, não. E aí, Rogério, fala aí que eu tenho outra pergunta. Não, eu faz muito tempo que eu não tenho essa sensação de déjà vu. Agora, essa que você falou de imaginar alguma coisa e pensar muito em um determinado assunto ou em uma pessoa, e no dia seguinte essa pessoa falar comigo, o que não era comum, não era para fazer, isso já aconteceu sim, até com uma certa, não vou dizer certa frequência não, mas esporadicamente acontece. Vamos lá então. Se vocês descobrissem, para vocês dois, para mim também e para quem está nos assistindo, amanhã vocês acordam e descobrem que realmente a gente vive numa simulação, estilo o filme Matrix, né? O que você faz? Você tenta virar o programador, o Neo, e voar, e tentar acessar, tomar a pílula azul, a pílula vermelha, para poder... Uma pílula azul, no caso, né? Para poder ver o que tem depois desse... Ou fica vivendo aqui nesse mundinho, né? Normal, pagando boleto, tendo ansiedades, enfim. Ou toma a pílula vermelha, como eu falei, e pede para sair e viver o que é o mundo real. Independente dele ser pior, se vive. Eu peço para o programador do software falar, eu vou ficar por aqui mesmo, mas dá para dar uma caprichada, dá para melhorar aqui já a minha vida pessoal, dá para você colocar fazer um Pix aqui, melhorar, vou ficar por aqui, nem quero ir para a realidade, mas já que eu estou aqui no jogo, dá uma caprichada, né? Joga um pouco mais de terabyte aí, uns tera da vida aí, e melhora a minha situação aqui. Vamos para cima. Vamos para cima, pô, vamos melhorar. Vai ficar lá, entendeu? O pessoal fala assim, mas a realidade que você come não é gostoso, é só uma sensação. Deixa, tá bom pra caraca. Eu vou cortar meu bifão lá, que delícia. Aí eu vou comer aquela coisa sem graça, todo mundo de roupa preta, aquela coisa cinza. Não tem graça aquilo ali, não. Eu prefiro Eu acho que a resposta do Marcelo é a mesma que a minha, mas vamos lá, vou ouvir a sua resposta primeiro. Cara, será que a minha resposta é igual a sua? Eu ia pedir a pílula vermelha, cara. Tomar vermelha, vamos sair disso aqui, vamos ver qual é a realidade aí desse negócio. Por isso que Rogério, claro, é dessa realidade, nós não somos. Ele quer ficar. Ele quer ficar. Ele quer votar no mito. Ele quer votar no mito. É o fato. De jeito nenhum. Não tem perigo. Por isso que me dá a pílula vermelha, vamos ver qual é a realidade dessa parada aí. Aí você toma, você tá sendo chicoteado por máquina. Uma maravilha. Vamos lá. Então, cara, uma outra parada, acho que é o último assunto nosso de hoje, que é essa que a gente estava falando antes, né? A gente deu a introdução, que é o reality shifting, né? Que é a troca da realidade, né? Até o livro O Segredo falou muito sobre isso, né? E o Silvio, a gente também estava falando sobre isso, cara.
essa tendência de mudar a realidade desejada usando a consciência, né? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que é possível mudar a realidade através da meditação, pensamento positivo, foco? Como se você estivesse trocando o canal da sua própria existência, cara? Essa aí é a nossa última pergunta hoje da live, né? Na verdade, é a penúltima. O Silvio vai fazer a última aí. Mas vocês também digam aí nos comentários. Vocês acreditam que é possível? Eu já vou antecipar minha resposta. Vou pular aí à frente dos meus amigos. Cara, eu hoje nesse estágio da minha vida, estágio impossível, né? No São Januário da minha vida, meu Deus. Nesse estágio da minha vida, eu tenho 100% de crença nisso, cara. Já tive muitos sinais aí durante a minha vida e nunca me orientei por isso. Nunca fui orientado por isso, cara. E hoje eu acredito muito nisso, cara. Que você, com energia, com canalização de frequência, eu sei lá, o Silvio talvez saiba explicar isso melhor do que eu. O Silvio é uma pessoa mais evoluída espiritualmente, assim como o Rogério. Eu acho que, cara, talvez você entre numa sintonia com essa realidade, com esse universo, e, cara, as coisas começam a conspirar favoravelmente a você. Você consegue ter uma vida até mesmo mais alegre, mais calma, mais tranquila, ser menos suscetível aos fatores ruins que acontecem no nosso dia a dia. Hoje, cara, eu acho assim, tenho 100% de certeza que isso é real. E vocês dois aí? Digam, seus covardes. Totalmente, concordo com... Eu acredito piamente nisso. E por que eu acredito que eu sou a prova disso? Eu já fui uma pessoa muito pessimista, e quando as coisas começavam a dar certo para mim, eu achava que só me ferrei, por que isso aqui está dando certo? Isso aqui é só ilusão. E quando eu demorei muito a virar a chave, vi muita gente jovem virando a chave antes, o tal do mindset, chamado aí por muitos, mas acredito que e eu fiz um dia um curso, não sei se posso dizer assim, que eu gostei demais, chamado Provida. E esse Provida é uma questão muito interessante, ali uma doutrina que faz sobre a sua vibração, do seu campo energético, com a questão da espiritualidade, com tudo esse... Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, recomendo fazer, fala-se muito sobre ufologia no Provida, muito, muito interessante mesmo. Claro que você para fazer porque é um negócio pequeno, poucas pessoas fazem. E ali da gente colocar, e quando você realmente trabalha muito isso, não tem maior bloqueio do que isso aqui, ó. Isso aqui, se falar, começar a jogar contra você isso aqui, não vai. Não tem essa, mas porque isso aqui é você. Agora que a coisa fala, cara, não vai ali não, porque isso aí não vai dar certo. E tá dando certo, mas para você não é normal, porque nunca foi dar certo, tal. Você começa a acreditar naquilo dali, aí você se autoderrota. Então, acredito sim que a cabeça, a projeção, aquilo que eu falei dos campeões. Os atletas. Os atletas, eles projetam isso de uma forma tão absoluta que eles não permitem. Eles não permitem a possibilidade do fracasso, cara. Isso é muito interessante. E se acontecer esse fracasso, não vai abalá-los. É algo assim que eles falam, vou tirar isso aqui de letra depois e vai superar. Eu realmente acredito. Um tigre sempre é um tigre. Um tigre sempre... Pero os tigros, eles sempre um tigre. E você, Silvão? Bom, o que eu acho? Microfone, Silvão, microfone. Opa, tá ouvindo não? Agora foi. Não, agora sim. Bom, então eu tenho 53 anos, faço 54 sexta-feira, aliás, aceito presentes dos internautas e dos inscritos, entendeu? Bom, eu super acredito, desde os 17 anos eu comecei a estudar os assuntos fora da caixa, fora do padrão, fora da caixinha. O primeiro livro que eu li, que fez eu falar, opa, é isso aqui que eu acredito, aí sim, chama O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, um americano. Então, assim, aí lá é o quê? Programação de mindset. Então, eu uso isso daí desde 17 anos. Já usei pro bem, assim, do tipo, pra me fortalecer, e já me boicotei como o Rogério fez. Tipo, não sei o quê, tá tudo conspirando, ó vida, ó céu, ó azar, tal. Né? Em vez de ter virado a cabeça ali, né? A diferença é quanto que você é mais forte durante mais tempo do que você é mais fraco, né? Mais fraco eu falo mentalmente de pensamento positivo, né? Super acredito nisso, sim. E você, se ainda não acredita, você está perdendo o seu tempo. Pode acreditar. Eu acho que a gente consegue mudar
e moldar a nossa realidade, né? Aí, quem é mais religioso vai falar que é o livre-arbítrio e tal, que a essência do Senhor já estava dentro de você, e você só usou, e bababá, e segue o fluxo, né? Última pergunta para acabar o programinha da TV brasileira hoje, ou do streaming brasileiro hoje. Se você conseguisse despertar sua consciência do todo, e conseguisse dar um salto agora, aparecesse ou um ser divino, ou você mesmo, conseguisse abrir-se vários portais na sua frente, você conseguisse ver várias realidades suas, você saltaria para um desses mundos? E se sim, é buscando a sua evolução ou buscando o mundo perfeito para as suas condições que você acha que são boas? O que você faria? Não, Marcelão. Não, pode ir você. Essa daí, vá você. Se eu ver a hora que você estava perguntando, deu uma pequena falhadinha no seu microfone, você não aproximou. A pergunta, você pode repeti-la que eu vou mandar agora? Posso. Vai. Se agora aparecesse uma divindade, um ser, dependendo da sua crença, ou abrisse vários portais na sua frente, e cada um você conseguisse ver pela porta que está aberta ali, você com várias formas de vidas diferentes, né? Uma você com cabelo, outra você roqueiro, outra você dançarino de cabaré, enfim, vários Rogérios, né? Você trocaria essa realidade por outra? Tem que decidir agora. Aí você já aí pegou também, né? Eu fiz uma brincadeira com você. Ele pensou muito no cabaré. Eu acho que ele pensou muito no cabaré. Eu não... O que deixou ele em dúvida foi o cabaré. Ele não ia trocar, mas quando você falou da porta do cabaré, aí fica difícil. E não tremeu. Complicado. Quase que botou o pezinho lá dentro. Não, mas aí não, porque nós temos os vínculos familiares, os filhos, né? Não, mas peraí, Rogério, peraí. Nesses portais, é você que decide o que tem lá dentro. Pode estar todo mundo lá que você queira. Eu não falei que só tem coisa ruim. Tem o que você quiser, até um mundo perfeito de Oz aí. Você troca agora, você tem 5 segundos para trocar. Não, se puder levar todo mundo, esse do cabaré... Não é poder levar, já tá lá. O Rogério de lá já tá lá. Mora em Dubai, sei lá. Eu sei que se fosse o Marcelo ia ser no Curdiquistão, né? Curdiquistão, é isso? Não. Turcomenistão. Se abrisse aquela fresta e aparecesse Asgabat, a capital do mármore branco, eu iria para o meu querido Turcomenistão. Um beijo para vocês aí de Asgabat. E aí, Rogério, vai ou não vai? Eu iria. Mas, ô Silvio, a mesma pergunta para você. E se aparecesse esse portal e falasse, o cara fala assim, Silvio, a partir da hora que você pisar aqui, você está numa dimensão superior, o que você tem na sua vida, esquece. Você vai sumir aí, e aqui você vai ficar daqui assistindo tudo o que acontece. Aqui é a real. Você iria? Onde é que eu assino? Onde é... Não faria nem mala, né, senhor? A caneta tá aqui, ó. Onde eu assino. Faz sentido. Eu acho que nós iríamos, nós três, porque nós somos muito curiosos em relação a esses assuntos. Eu acho que você não iria, não, cara. Ah, não sei. A parte do cabaré eu fiquei bem tentado, cara. Não. Eu acho assim, a gente estava falando aqui antes de começar a live, pessoal, que aparecesse uma nave alienígena para um de nós três, se aparecesse para mim, Silvio, eu ia falar, tem que ir lá buscar o Rogério e o Marcelo. O Rogério tá titubeando, não tá querendo ir. Então, por isso, não sei se ele iria, não. Eu confio na que você falar. Eu ia falar o seguinte, nós temos aqui o nosso Relações Públicas, que é o Silvio, gente. Então, eu vou falar assim, ó, pessoal, a gente precisa pegar o Rogério no Ceará, que ele falou para mim que um dos maiores desejos dele é voltar a ter cabelo. Como vocês têm uma ciência muito avançada, uma medicina avançada, vamos dar esse benefício para ele, esse presente. Aí, Rogério, ou cabeleira... Deixa eu carequinha. Eu acho o seguinte, é o Silvio, nossas Relações Públicas. Eu ia falar, Silvio, você vai... conversa lá com eles, vê tudo que aconteceu, tira foto, faz selfie, faz filmagem lá e traz para cá. Você é o nosso Itamaraty, nossas relações que faz a diplomacia. Vai lá, tá tranquilo. Depois você conta pra gente e você fala, galera, pode vir que é bom. Aí a gente pensa. Rogério, presta atenção. Ou você começa a rezar demais ou mudar o seu mindset, porque se acontecer comigo um dia desse, você tá na minha lista. Não. Leva o Marcelo. O Marcelo mora perto. O Marcelo tá do lado da área 51. Os caras vão olhar e falar, pô, vou ter que ir até o Ceará, velho. Porra,
Calor da porra. Longe pra caramba. Longe pra... Aí o cara fala, tem mais alguém, Calor. Silvio? Tem o Marcelo, tá onde? Aí do lado. Só Do na lado. serra. Mas o Marcelo É só na serra. O Marcelo, quando fica frio lá, ele tem que seguir caminhão lá, porque não consegue andar na estrada. É um perrengue danado. Aí é um calor, entendeu? Vamos lá pro Ceará. Não vai nem gastar combustível. Você ainda tem aí, ô Rogério? Vamos lá no Pirata lá, entendeu? Nem sei se existe. Porra, você acha que eles vão querer onde? Você vai querer aqui em Reno ou no Pirata? Mas no No Pirata. Beach Park do Aquiraz? Pô, vamos pular lá no Insano. Pô, claro. É claro. Dá uma passadinha aqui no Aquiraz. Você fica preocupado, Marcelo. Ele tá falando, hoje eu não vou... Deixa aí, Silvio. Tá dando muito endereço da onde é. Olha que o Silvio tinha... Ó, entusiasta, vocês que assistem nossa live. O Silvio, ele tem comentado que a gente está começando a falar desses assuntos aí, assuntos meio proibidos, e a gente talvez esteja aí mexendo com algo superior, né, não, Silvão? É, gente então. anda... Se aparecer, tem 3 pessoas que eu vou levar para fazer experiências lá. Quando ele fala, eu quero conhecer alguém para fazer experiências diferentes, é Marcelo, Rogério e um amigo meu chamado Donato. Esses 3 já estão na 1, 2, 3 já, na sequência. Pode buscar. Ah, que maravilha. Aí eu dou o celular do Rogério e falo, pode mandar um WhatsApp para ele que ele te responde. Responde. Aqui não tem mais nenhum Rogério. Aqui... Vamos lá, Marcelão. Mas o Silvio vai. Responde aí a última pergunta aí. Você já respondeu, né? Você falou que vai. Né? Não, eu respondi. Eu tô Turcomenistão ali, né? Se fosse ali nas areias negras do deserto de Caracum. Um beijo aí para os monstros sagrados do Turcomenistão. Você sabe que o Turcomenistão tem um negócio interessante, cara. Lá tem uma proibição de carro escuro, sabia? E barba e bigode também tem uma parada lá que você não pode usar. É mesmo? Silvio, eu preciso mandar esse vídeo para lá. Diferente. O Marcelo fala muito dos Kurguistão, Afeganistão, Mas assim, agora eu quero fazer um comentário, né? Que vai misturar misticismo, espiritismo, outras dimensões, vai misturar tudo, uma salada. É uma coisa que eu venho pensando há um tempo, aí formulando na minha mente daí. Eu acho que pessoas, por exemplo, assim, são aficionadas por alguns países, é porque eu acho que eles já passaram, se existe reencarnação nesses países. É a sensação que eu tenho. Existe no mundo do espiritismo uma teoria muito forte, que esse pessoal que fala, que conversa com os médios fulanos, ciclanos e beltranos, que, por exemplo, a maioria das pessoas que estão vivendo hoje encarnadas nos Estados Unidos da América eram pessoas que vieram provenientes da Itália na época dos gladiadores, gostavam sempre de uma luta, exército romano, babá. Um povo de briga, né? E os franceses vieram os gregos ali, aquele papapá, vamos estudar, vamos ler, vamos saber se vamos aplicar isso ou não, né? Para mim faz sentido. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que são aficionadas, moram no Brasil pelos Estados Unidos da América. Aficionadas. Tira férias, só vai para os Estados Unidos. Não existe outro local. Nem no Brasil eu gosto de viajar. Ai, lá é o melhor país do mundo. Aí eu falo assim, mano, na boa, ok, tem coisas legais, como qualquer lugar tem coisas boas e legais. A pessoa aficionada. E o nosso amigo aí, desde que ele assumiu, o nosso agente laranja, vem negando um monte de visto. E o dessa pessoa, ela tem dinheiro, tem tudo, não consegue ir para aí. E eu fico falando assim, meu... Uma bênção para ele. No caso é para ela. Ela e família. Aí eu fico olhando assim e falo, cara, que coisa maluca, né? Você fala assim, você pode mudar para qualquer lugar do planeta, para onde você iria? Para os Estados Unidos é que não iria, cara. Nem eu. Se eu não tivesse recursos ilimitados, faz o que você quiser. Acho que nem comprar imóvel nos Estados Unidos com recurso ilimitado eu compraria. Não estou dizendo que é bom ou ruim, viu, Marcelo? Não estou metendo pau, não. Não, claro. Não é o meu sonho de consumo nem daqui, nem no 50º lugar, entendeu? Pode viajar para qualquer lugar. Você tem um jato executivo, um Gulfstream G7, gasolina ilimitada, querosene de avião ilimitado no tanque, tá? Todas as tarifas dos aeroportos pagam, pode você quiser. Cara, Egito, Índia, Turcomenistão, mas... Azerbaijão, Kirguistão. Porra, cara, tava longe, entendeu? Então, assim, essa é uma teoria que tem aí, que eu tô vendo que faz um pouco de sentido. Acho que você se sente atraído por aquele local, né? Aí, assim, às vezes você fala assim, pô, por que o cara saiu de lá do Nordeste e foi morar lá em Santa Catarina, cara? Por que o cara do Rio Grande do Sul mora lá no Mato Grosso, mora lá em Tocantins? Parece que não faz muito sentido, né? Mas eu não sei.
posso provar nada, mas é algo que me chama atenção. Por que o cara gosta tanto, não gosta de onde ele nasceu, mas adora o outro, idolatra o outro local, com costumes diferentes, jeitos diferentes, aí você fica olhando. E aí tem um lance que a gente falou aí do mindset, como se a gente fosse um imã, né, cara? Ou você atrai ou você repele, né? Então eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisava talvez explorar num outro momento. Então, segundo o Silvio, eu provavelmente sou oriundo daquela região entre o Turcomenistão, Quirguistão e o Cazaquistão. Confesso que tenho uma queda pelo Quirguistão. Olha o Quirguistão, aquele Kurdak. Ainda vou conseguir mandar a receita para vocês, meu público querido, porque algumas lives atrás eu tentei passar a receita hackeando o canal. Não fui feliz. Não foi feliz. Não teve Marcelo, isso. termina a live para nós aí. Então, um beijo para os monstros sagrados do Turcomenistão, Cazaquistão, Azerbaijão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos vemos na próxima semana falando sobre Irã. Aí o bicho vai pegar. Coisa boa. E não deixe de seguir, dar like e compartilhar. Certo? Por favor. Abraços, pessoas. Obrigadão mais uma vez. Valeu, gente.